Dando continuidade à nossa segunda aula de fisiologia da voz, falando de características de um som musical, como é que você definiria ou descreveria um som musical? Ele tem 5 qualidades: características ou elementos essenciais, duração, intensidade, altura, sonância e timbre. Cada uma dessas qualidades tem sentido específico que pode ser expresso em termos concretos. Em outras palavras, cada uma tem a capacidade de ser medida exatamente por métodos científicos. Cada qualidade pode ser interpretada subjetivamente pelo ouvinte e por isso pode ser dada uma avaliação imprecisa. Duração. Duração é autoexplanatória. Simplesmente é o tempo de permanência do tom. Esta qualidade pode ser medida exatamente por um metrônomo ou por um cronômetro. Na realidade, a medida é feita pelo músico, não é? Estamos falando subjetivamente, sem nenhum aparelho mecânico. Como eu falei na aula passada, é muito importante o instrumentista ou o cantor pensar na subdivisão. Você olha para uma semibreve e pensar nela como semibreve. E tocar tá e não pensar em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou 1 e 2 e 3 e 4 e ou 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Né? Porque é subjetivo, não é mecânico. Ensinar os alunos a manter a duração dos tons da música deveria ser parte essencial dos cursos de percepção musical ou musicalização e deveria ser reenfatizado no estudo de canto, especialmente para a música que requer acompanhamento orquestral. Vamos falar da questão da intensidade. A intensidade não é tão fácil definir. O termo de volume ou de som forte. Intensidade, a tendência de ser usado como intercâmbio, relaciona-se com a quantidade de energia do som, a força do som. E esta pode ser medida objetivamente pelo seu nível de decibéis. A intensidade de um som é representada pela amplitude da onda. A amplitude é determinada pelo grau com que as moléculas foram deslocadas. Quanto maior a amplitude, maior será a intensidade. Então, nesse sentido, intensidade e amplitude são sinônimos. Cada um indica a quantidade molecular perturbada pelo objeto vibrante. O termo volume também é usado para descrever a força do som, mas muitas vezes com conotações subjetivas que não indicam somente intensidade. O volume tem a tendência de ser avaliado pelo ouvido humano e não por equipamento científico. O que parece forte para uma pessoa pode ser suave para outra. Um ouvinte treinado pode aceitar ou absorver confortavelmente uma quantidade maior de sons do que uma pessoa sem treinamento. Então, com o passar do tempo, vamos adquirindo ferramentas para poder julgar ou entender, né, uma determinada peça musical. O que parece forte para uma pessoa pode ser suave para outra. Um ouvinte treinado pode aceitar ou absorver confortavelmente uma quantidade maior de sons do que uma pessoa sem treinamento. Wiener diz no seu livro Técnica de Cantar que pode-se aumentar a intensidade e o volume aumentará, mas o ouvido vai ajustar-se e por isso, ao duplicar a intensidade, não significa que o volume
vai ser duplicado também. Realmente, o volume possui vários significados. Entre eles estão o som forte e suave, a quantidade de som, a abundância de som, a intensidade de som e também o controle no seu próprio sistema estereofônico. Então, quando você tem o uso de microfone, né, o cantor de repente nem força muito, diferente daquele cantor que canta sem nenhum aparelho de som, né, para dar aquela amplitude. Vamos limitar esse texto a um sentido mais básico. Intensidade seria para significar a medida objetiva da força do som. E volume seria usado para significar a avaliação subjetiva do ouvinte. Às vezes, um professor falará de intensidade ao discutir ressonância, eficiência vocal, qualidade de tom ou na interpretação. Em todas essas áreas, há razões para essas conotações, mas às vezes seu uso provoca confusão na mente do aluno. Deve-se tomar cuidado no seu uso. Altura é a frequência da vibração de um tom musical, expresso por seu número de vibrações por segundo. Uma vibração completa consiste de uma onda de compressão e uma onda de rarefação, e isso é chamado de ciclo por segundo, ou em hertz. 440 significa que um objeto assim, vibrando, está emitindo vibrações no ritmo de 440 vezes. Cada segundo, este é o tom aceito como Lá4. Normalmente, a altura é referida como alto e baixo. Estes termos não são adequados para descrever um tom. Há também um efeito indesejável ao se pedir para o aluno subir para notas agudas ou descer para as notas mais graves. A imagem mental nesses casos não é boa tanto para o cantor experiente como para o iniciante. Infelizmente, ninguém descobriu até hoje termos melhores para substituir agudo e grave. Realmente a gente usa isso quando a gente dá aula de musicalização, crianças, né? Às vezes a gente usa essa linguagem. Realmente os termos mais corretos seriam rápidas, as notas agudas, e lentas, as notas graves, pois se referem às frequências mais rápidas para alguns tons e mais lentas para outros. Nesse estudo vamos ficar com agudo e grave. Mas lembre-se que estes termos referem-se à frequência das notas. Entendeu? Então, 440 é a afinação mais usada, né? Apesar de gravações muito mais antigas, as orquestras usavam afinação 442, né? A velocidade da frequência de um vibrador é determinada por vários fatores: tamanho, forma, elasticidade e massa. Se permanecerem constantes, o tom não vai variar. Não importa a força do que o vibrador seja atuado. O relacionamento entre altura e intensidade é ilustrado no ato de jogar uma pedra dentro de água calma. As ondas criadas pela pedra irradiam em círculos. É bom observar isso. A partir do ponto de impacto, no ritmo constante de x. Ondas por unidade de tempo, isto é semelhante à altura.
O tamanho vertical das ondas vai diminuindo na razão da distância do ponto de impacto e representa a intensidade ou amplitude da forma da onda. O ritmo constante da velocidade da onda sonora permanece estável, mas a amplitude muda conforme a energia diminui. Sobre sonância e timbre, as duas qualidades restantes de som musical apresentam alguns problemas de definição. A primeira é uma característica essencial do tom, que ainda não é muito discutida nas pesquisas sobre pedagogia vocal. Timbre, porém, é um termo usado por todos e tem significados bem variados. Sinônimos de timbre incluem qualidade de tom, cor de tom. Então, pelo timbre, a gente identifica, né? Quem é soprano, quem é mezzo, quem é tenor, quem é barítono, quem é baixo. Ou o som do instrumento, né? Pelo timbre dá para saber se é um trompete, um trombone que está tocando, um sax, um clarinete, flauta. E tem aspectos objetivos e subjetivos. Obviamente, timbre é a qualidade do tom característico de um som determinado pela presença e poder relativo dos seus componentes. Timbre é o fator principal que permite que se distinga entre dois instrumentos ou vozes, apresentando-se juntos no mesmo tom, com a mesma intensidade. Timbre depende do poder relativo dos componentes de frequências diversas, que são determinadas pelas ressonâncias. Os sons musicais que ouvimos são sons complexos. O vibrador que dá o tom básico também dá outras frequências ao mesmo tempo. Os ressonadores podem adicionar ainda outros tons. O tom básico é chamado de o fundamental ou primeiro parcial. As outras frequências são chamadas de sobretons ou parciais de mais alta numeração. Tudo isso combina para formar uma estrutura complexa que seu ouvido aceita e interpreta como um som musical. Então, voltando à aula passada, a diferença de ruído e som. Subjetivamente, timbre tem muitos sentidos, cada um tanto diferente do outro. Professores usam-no para descrever um tipo de som, eles falam de um timbre metálico ou um timbre aveludado, ou também podem falar que uma voz não tem timbre. O problema com isto é que a definição destes mesmos termos muda com cada professor que usa estas palavras. Também não há tanto acordo sobre a conotação destes termos. Se houvesse, seria possível fazer uma análise científica objetiva, confirmando a exatidão subjetiva de avaliação do professor. Até chegar este dia, timbre terá uma variedade de significados, como timbre, sonância, ocupa-se com a identificação dos elementos característicos do som. Contudo, em vez de ser limitado à frequência do som, ele é relacionado aos padrões das mudanças de som, incluindo as do timbre. Sonância é o padrão de mudança de timbre, de altura, de intensidade ou difusão de barulho, de ruído, num tom definido. Esta definição implica que, para sonância, existe um som. Esta definição implica que, para a sonância existir, um som deve durar o tempo suficiente para os padrões de mudança se estabelecerem. O fator primário de sonância é, então, o vibrato, que é feito de mudança na altura, na intensidade e no timbre. Na fala, padrões de inflexão e ritmo diferentes são elementos importantes de sonância e são de alto valor da identificação do orador. Muito bem. Essa aqui eu vou ficar até esse texto aqui da página 6. Segunda aula de Fisiologia da Voz 2.